o Luiz Alberto Ferla, de Florianópolis, do Paraná, mas crescido e fez carreira universitária e empresarial em Santa Catarina, em Florianópolis. Ele fez mestrado em engenharia de produção na Federal de Santa Catarina, na metade da década de 90, onde ele criou um laboratório chamado IEA, Instituto de Estudos Avançados, que ele desenvolveu o primeiro curso corporativo online contemporâneo do Brasil, que foi o IPGN, do Sebrae, foi o Fela que desenvolveu com uma equipe. Foi um trabalho pioneiro, mudou a educação corporativa do Brasil. A partir daquele momento, ele foi conquistando novos clientes, fez um spin-off, criou a Dot Group, que é hoje uma mega corporação de educação corporativa, e recém fez a aquisição da EducaSense. Então, está apresentado, Fela, é contigo. Toca o terror aí, Fela. Obrigado, Vianney. Obrigado a todos aí pelas mais de 600 participações, né? Então, como o Vianney colocou, eu sou o CEO e o fundador aí do Dot Digital Group, que é uma empresa que atua na área de educação há mais de 20 anos, 29 anos, vamos fazer 30 anos no ano que vem. Nós já capacitamos mais de 20 milhões de pessoas online no Brasil e em outros países também. Para vocês terem uma ideia, esse ano nós vamos capacitar 2 milhões e 300 mil, que é um contingente bastante grande. Claro, em cursos não cursos stricto sensu, cursos lato sensu, de curta duração no mundo empresarial, né? Temos aí hoje mais de 400 grandes empresas que são nossos clientes, mais de 550 colaboradores trabalhando no DOT em todo o Brasil e outros países. Nós temos o modelo Anywhere Office, né? E temos também sempre um foco na qualidade, né? 97% dos nossos alunos dizem e aprovam com satisfação aí o que nós fazemos online. Então, nós temos uma preocupação de fazer entregas online tão boas ou melhores do que um aluno faria presencial e temos conseguido com as nossas estratégias, né? Então, um pouco do cenário da educação corporativa para vocês aí conhecerem, porque todas as instituições de ensino também transacionam um pouco por esse ambiente, né? Hoje, praticamente 90% das empresas no Brasil dizem que têm orçamento que trabalham na área de treinamento. Claro, e isso se deve ao fato de que muitas vezes, e a maioria delas, as pessoas não têm as competências adequadas para aquele trabalho, e muitas vezes até as pessoas têm uma formação que não está adequada ao que o mercado de trabalho precisa, né? Então, vocês veem aí que hoje, dessa demanda dessas empresas que investem em treinamento, 61% investe em universidade corporativa e 95% trabalham sempre com onboarding, fazendo a integração desses novos colaboradores à empresa, seja presencial ou seja à distância, né? E aí, na parte de baixo, vocês estão vendo um pouco dessa transição que está acontecendo para o mundo online. Claro, até a pandemia, até em 2020, tínhamos um cenário de domínio da área presencial, isso tanto na área corporativa quanto na área de ensino superior também, né? Com a pandemia, isso vem mudando. Você vê, nos últimos 10 anos, que cruza aí com a pandemia, 50% presencial e à distância, mas se você olha já 2025, esse ano, já existe aí um acréscimo maior na parte de treinamentos online, 53% contra 47%. Claro, isso se deve por toda essa transição digital, mas também as novas gerações que estão entrando no mercado de trabalho, nas universidades, são gerações que já são mais digitais. Então, eu acredito que nós vamos aos poucos migrando cada vez mais para uma educação online. Mas, claro, sempre com uma participação grande presencial, que sempre vai acontecer, né? Depois disso, como eu falei no início para vocês, nós estamos aí vivendo uma grande transformação tecnológica, que é o advento da inteligência artificial, né? A partir aí de novembro de 23, nós tivemos aí o aparecimento da IA generativa com o OpenAI, e hoje todas as grandes empresas, né, o que falam aí as sete magníficas ou as outras empresas aí pelo mundo, todas investem muito, né?
Vejam ali na direita, né? No ano passado, apenas 8% das empresas brasileiras utilizavam inteligência artificial. Hoje já nós estamos aí batendo 70% ou mais que as empresas usam. É uma demanda muito importante, né? E para que essas empresas hoje usam a inteligência artificial dentro do treinamento corporativo, da sua educação? Primeiro, para criar conteúdos, né? Então, existe aí uma criação grande de conteúdos, de vídeos com AI, de podcast com AI, de apresentações, de conteúdos sendo feitos por inteligência artificial, né? Eu diria isso está evoluindo muito. Aqui no DOT nós sempre utilizamos muito isso, mas sempre cuidamos que no final tenha um professor especialista que também valide tudo isso para que você não deixe só a cargo de IA e às vezes tem alguma coisa que não é tão correta ou não está bem casado com o que a tua instituição usa, né? Então, eu acho que esses conteúdos você desenvolve mais rápido, com menor custo, mas eles têm que ter uma curadoria final de especialistas. Depois, vocês viram aí, 39% usam para teste de conhecimento. Então, cada vez mais você usa testes, quiz, questões online, conteúdos que mudam, e para isso a inteligência artificial pode ajudar rapidamente a pegar o conteúdo e estabelecer alguns testes que possam ser feitos, ou vários testes que você queira, né? Terceiro, 28% estão já utilizando aprendizagem personalizada. Isso quer dizer, entregando conteúdo relacionado com o aluno, com a vivência do aluno, com o que ele faz, com o que ele trabalha, aonde ele vive. E cada vez mais vocês vão ver conteúdos sendo adaptados às necessidades e personalizado a cada aluno. Isso se falava um pouco no passado, mas hoje, com a inteligência artificial, se torna uma coisa muito presente e muito mais fácil de fazer. 17% usam a inteligência artificial para assistente de aprendizagem, para dar feedback aos alunos, dar orientação, fazer tutoria, dar a monitoria, responder dúvidas para os alunos, né? Aqui, por exemplo, no DOT, se um aluno entra e ele tem uma dúvida de conteúdo, uma inteligência artificial responde para ele 24/7, todos os dias da semana, na madrugada, no domingo, ele vai receber uma resposta eu diria, de um PhD naquele tema, porque a inteligência artificial foi treinada para aquele conteúdo que ele está estudando, né? Caso ele queira falar com um tutor humano, ele vai clicar ali, não, eu quero conversar com uma pessoa, com um humano, e ele vai ter essa possibilidade. Mas você dá a ele a, a possibilidade de ele falar a hora que ele quiser, com quem ele quiser, para ter a resposta dele resolvida na hora. Mais de 50% das dúvidas de conteúdo dos nossos alunos, hoje nós respondemos e resolvemos com inteligência artificial na primeira milha, tá? Adiante, tá? As tendências, tá? Isso é um mapa que nós fizemos Bela, aí de vários. Oi, Yanni, vou diga. só te, vou só te fazer uma pergunta. Por que que o ChatGPT foi lançado 30 de novembro? Ele foi Ele veio a lançado em público novembro. 30 de Não foi novembro. isso. Não, não foi 30 de novembro. Foi Foi aí. 30 Foi de 30. novembro. Foi. Por quê? O Pandolfo sabe a resposta. Pandolfo, explica para o Então, Fela por que que foi 30 de novembro. É porque tem uma conjuntura estelar que provoca o nascimento do professor João Vianney nesse dia, e aí culminou a natureza, essa Ah, coisa tá toda que. certo. entendi. É uma Então tá brincadeira bom. na roupa, é que a gente estava no dia do meu aniversário, nós tínhamos um seminário em Foz do Iguaçu e lançaram o ChatGPT. Aí eu falei, ó, foi um presente para o meu aniversário, é apenas uma brincadeira. Galera, Tudo nunca mais foi o mesmo. vocês viram que coisa fantástica. O Ferla colocou que pelo menos 50% das dúvidas de primeira mira do aluno, das dúvidas imediatas, já são respondidas com satisfatoriamente personalizados que a DOT colocou ali. Isso é fantástico, porque o aluno não fica com a dúvida para depois.
É impressionante. Eu fiquei encantado com esse dado. Fela, desculpe te roubar esses Olha, 40 segundos aí para ótimo, obrigado, Vianney. conversar no final. Mas tá ótimo. Para adicionar vocês também, toda essa inteligência artificial que nós usamos para responder aos alunos é um conteúdo curado, né? Então, nós pegamos o conteúdo exatamente que é disponibilizado aos alunos, que o professor dá, o que a universidade tem, e esse conteúdo é curado numa IA, a IA é treinado para responder exatamente esse conteúdo. E não é um chat GPT que vai buscar uma resposta qualquer na internet que pode ser precisa, nem tanto, ou pode ser diferente, um pouco diferente do conteúdo. Então, é uma inteligência artificial proprietária, curada com conteúdo especializado, tá? Indo em frente aqui, então, na nossa nuvem aí de tendências para a área de treinamento e desenvolvimento para agora, para o futuro, essas são as palavras que mais as corporações, as instituições, aí as empresas estão buscando. Primeiro, inteligência artificial, claro, isso virou o grande tema do momento, todo mundo está buscando isso e buscando por algumas razões. Primeiro, por, por inovação. Todos querem inovação e querem estar à frente. Segundo, a inteligência artificial ajuda você fazer melhor, mais rápido, o que é importante, você diminui o tempo de preparação de um conteúdo, de um teste, do que for. E por último, tudo isso, claro, dá mais eficiência à empresa, reduzindo custos. Então, a inteligência artificial ela vai fazer você fazer melhor, mais rápido, com menor custo. Então, todos estão querendo aproveitar essas oportunidades que tem a inteligência artificial. Então, esse é o grande tema, do momento. O segundo, ali logo embaixo à esquerda, desenvolvimento de lideranças. Então, está todo mundo preocupado com isso, na formação dos seus líderes, do topo da pirâmide das empresas, diretores, gerentes, coordenadores, porque essas são as pessoas que comandam as organizações e precisam estar bem capacitadas para liderar essas pessoas, né? Então, sempre esse é um tema que sempre está entre os primeiros, o desenvolvimento de lideranças, né? Terceiro, ali do lado direito, a universidade corporativa. Então, várias empresas já estão fazendo universidade corporativa para ter um programa de capacitação para os seus colaboradores, desde o momento que ele entra na empresa, o onboarding dele, mas recheado por trilhas de aprendizagem que ao longo da jornada dele na empresa ele vai evoluindo, vai estudando, vai se aperfeiçoando para fazer melhor o seu trabalho e também para evoluir na carreira dentro da empresa, né? Depois, ali embaixo, vocês também veem microlearning, né? Então, isso é uma tendência, é uma coisa que cada vez mais as empresas usam, né? Capacitar com pequenos conteúdos, né? Pequenos vídeos, pequenos cards, tópicos pequenos, porque essa nova geração também, ela prefere conteúdos menores, não quer conteúdos daqui a um pouco sentar e ficar ouvindo ou vendo um conteúdo de muitas horas, né? Então, microlearning é importante. Estamos usando também muita realidade virtual aqui em cima, tá? Então, você faz com que as pessoas não tenham só um conteúdo mais estático, mas para que tenham um conteúdo imersivo, com realidade virtual, realidade aumentada e tudo isso, né? Então, cada vez mais as tecnologias estão permeando aí a educação para que a gente possa usar essa tecnologia em favor do aluno e fazer com que o aprendizado seja mais atrativo e mais efetivo para os alunos, né? Então, essas são as tendências, aí tem muitas, depois nós podemos falar. Claro, todo mundo quer indicadores para medir como é que está a evolução da aprendizagem do aluno, foco no cliente, usar inovação, e aí tem uma série de outras questões, né? Mas depois vocês podem perguntar e nós falamos um pouco mais sobre alguma específica. Mas avançando, o que que hoje nós temos aí, que nós fazemos, que já é presente na educação corporativa, que as instituições de ensino superior podem ou deveriam estar fazendo, né? O primeiro é o desenvolvimento de conteúdos, né? Conteúdo é a base aí do conhecimento de todos, né?
Então, primeiro, trilhas de aprendizagem, nós estamos sempre tratando isso de fazer com que você tenha cursos ou programas isolados, mas que eles se conectem com os outros e vão criando uma trilha formativa, uma trilha de aprendizagem para que o aluno evolua nisso. E nós falamos trilhas porque muitas vezes ele pode já conhecer muito um conteúdo e ele pode pular aquele para um outro conteúdo e se aperfeiçoando. E no final ele vai ter certificações individuais desses cursos e que, montando uma trilha, ele pode ter certificações complementares maiores, somando cargas horárias, né? Então, isso é uma coisa muito presente que nós estamos fazendo e certificando aí os alunos disso, inclusive com certificados de ensino técnico, certificados pelo MEC, né, de cursos que são online, com partes presenciais e certificados do MEC. Por exemplo, os cursos técnicos do ETEC são desse tipo. Nós já temos aí uma dezena de cursos com algumas instituições eh, de cursos técnicos certificados pelo MEC. O segundo, o microlearning, que eu falei agora há pouco para vocês, essas novas gerações, cada vez mais eles querem conteúdos menores, mais rápidos. Tem outra dinâmica, essas novas gerações, principalmente os millennials, que já estão aí no mercado de trabalho, os centennials, que estão entrando no mercado de trabalho, todos esses passando pelas universidades, e que preferem conteúdos rápidos e menores, né? Também via WhatsApp, né? Nós temos muitos clientes que usam treinamento via WhatsApp, então você pode fazer treinamentos diretos, vídeos, cards, pequenos conteúdos que vão se conectando e dando conhecimento à pessoa, né? Pode fazer isso, ou conteúdos isolados que você queira de atualização sobre o conteúdo, testes, quiz, o que for, né? Isso é muito importante porque hoje no Brasil, 98% dos brasileiros que têm acesso à internet têm o WhatsApp. É uma das ferramentas mais usadas, né? Então, nós fazemos muito hoje treinamentos via WhatsApp. E o quarto, Immersive Learning, que são técnicas imersivas de aprendizagem, então, usando realidade virtual, onde o aluno emerge dentro de um contexto seguro, que pode até fazer um treinamento sobre incêndio, alguma coisa usando uma máquina que pode ter algum risco. Ele faz isso com realidade virtual, num ambiente seguro, em que ensina ele antes tudo aquilo para depois ele entrar e praticar isso na vida real, né? Seja realidade virtual, aumentada, onde você pode ter o conteúdo numa apostila e ele lá colocar o celular em realidade aumentada e ele olhar e ter mais outros conteúdos, testes, o que for, né? Então, tudo isso são coisas muito presentes, inclusive algumas universidades nós temos apoiado na realização dessas tecnologias. E eu digo isso porque cada vez mais você tem que se modernizar para atender melhor o seu aluno e também mostrar inovação e até como tecnologias que podem te ajudar não só a inovar, mas até produzir melhor resultado e até ter menor custo, né? E hoje a inteligência artificial, eu falei rapidamente lá no início, mas muitas coisas hoje você pode fazer com inteligência artificial. Tutoria, mentoria com IA. Então, toda a resposta às dúvidas dos alunos podem ser feitas com uma tutoria online que pode responder a qualquer dia, a qualquer horário, como eu disse, né? De forma muito precisa. Se você treinar essa IA com o conteúdo da sua instituição, você vai ter à disposição uma tutoria que vai ser um PhD que vai responder com assertividade 100% a qualquer pergunta que o aluno fizer sobre aquele conteúdo, Olha né? lá, Então, eu oi, só preciso que você feche o teu minuto final aí para eu passar a palavra para o Steca ali em seguida. Tá? tá, Depois a vou gente volta fechar então. contigo nas perguntas. Vai lá, um minuto para você aí. Tá. Então, a IA generativa com ambiente controlado, então você tem que fazer o teu conteúdo com a IA, acesso às informações sob demandas, então ter a tua IA para as pessoas acessarem aquilo sem risco, fazer com que a IA dê
aos alunos respostas adaptadas à realidade personalizada a ele, e até fazer role-plays, que são sistemas em que você faz o treinamento ou a conversa com as pessoas, com o aluno, e ele vai interagindo com você para te dar a resposta e depois te dizendo o que que você falhou, aonde que você poderia melhorar, qual foi a abordagem que você fez. Então, é inteligência artificial aí no uso para as instituições. E por último, é, hoje uma das maiores instituições de ensino nessa área é a Coursera online, né? São mais de 10 mil cursos que tem. E existe o Coursera for Campus, onde a Coursera disponibiliza para as universidades mais de 10 mil cursos, dos quais mais de 5 mil são em português, todos os outros são legendados, né? Das maiores universidades e empresas do mundo, como cursos do MIT, de Harvard, de Stanford, de Yale, de London, da London School, de qualquer lugar do mundo. As principais universidades são mais de 170 das maiores universidades do mundo, e também empresas como o Google, Meta, OpenAI, principalmente cursos de tecnologia. Então, quando nós estamos falando que vocês precisam acelerar o conhecimento dos alunos e eles querem conhecimento em tecnologia e inteligência artificial, esse é um caminho grande. Já são cursos prontos, que é você só colocar e disponibilizar para os alunos da universidade, ou até como optativas, o que for. Existe toda uma tecnologia e para isso a Coursera criou aí o Coursera for Campus, só para atender universidades no mundo inteiro, né? É isso. Pianei. Excelente, muito bacana, top demais da conta. E eu vi isso tudo nascer, gente. Como é que eu não vou ser apaixonado pela DOT, gente? Nasceu na sala do meu lado, assim. E como é que eu não vou ser apaixonado por tudo isso? Muito bacana. Eu também sou apaixonado pelo Antônio Stecker, gente, que eu acabei de conhecer esse ano, porque ele ocupou as redes sociais com uma dominância muito bacana, uma habilidade na produção de conteúdos, utilizando muitas das técnicas que o Ferla acabou de falar. Então, o Stecker é uma liderança no meio universitário brasileiro hoje, trazendo aí o novo cenário e os desafios do ensino superior. Stecker, 15 minutos para você provar que eu não estou mentindo a teu respeito, hein? Vai lá, toca o terror aí. Vamos lá. Bom, então eu trouxe essa breve apresentação aqui. Vamos ver se eu não deixo o Vianney se arrepender. Entre o mercado e a regulação, a reinvenção das IES. Não teria como eu não trazer a pauta, regulação e avaliação para uma apresentação onde eu conduzisse, né? É, Bom, então, alguns que não me conhecem, me apresento brevemente. Eu sou CEO da Faculdade Metropolitana do Estado de São Paulo, sediado em Ribeirão Preto. Segundo lugar nacional no ranking da Favicon na área de educação no LinkedIn, com artigos que alcançaram quase 3 milhões de pessoas, sempre falando sobre regulação e avaliação. A Faculdade Metropolitana ela possui conceito institucional máximo, é primeiro lugar no Reclame Aqui em educação à distância e presença em todo o país pela graduação e pós-graduação. Ô, Stecker, primeiro lugar no Reclame Aqui é a que mais tem reclamação. Não, é a que tem a melhor média. Nós estamos com nota 9,7. Mas, ó, é interessante, precisa ter reclamação, senão você não é ranqueado. Se tiver só 3, 4, não, tem que ser mais de 100. Então, realmente precisa ter reclamação, mas precisa mostrar que trata bem a reclamação. Bom, e vamos lá. Contexto. Já foi dado um pouco pela Roper, vou passar muito brevemente aqui. Há um grande crescimento do número de matrículas, que a gente vem observando nos últimos anos, quase 20% de aumento no número de matrículas nos últimos 5 anos, pegando um período mais curto. Ingressantes em amplo crescimento, né? 38% do número de ingressantes foi o crescimento de 2019 para 2024. Um perfil muito voltado para a educação à distância, o que se justifica também pela pandemia. A pandemia ela trouxe uma oportunidade, uma obrigação de experimentação da educação à distância, onde as pessoas provaram e viram que ela pode funcionar muito bem. Aqueles que não tinham tido contato, quem já tinha contato sabia que isso podia ser possível. E aí houve um boom. A educação à distância ela caiu na graça da população. As pessoas viram que conseguem aprender e hoje 70% das matrículas estão em curso à distância. O perfil do estudante mudou.
lá atrás a gente tinha um perfil etário mais velho, um pouco mais velho. Hoje a gente já tem um perfil etário dominante, bastante dominante, pessoas de até 24 anos. Ou seja, o nosso jovem está buscando educação à distância até para a primeira graduação. Só que grande desafio, né? Seja da graduação presencial ou à distância. Enquanto avança 38% nos últimos 5 anos, o número de ingressantes, concluintes cresceu 6%. Então, a gente tem aí um desafio. E o outro desafio para o setor, que é esse aqui. As mensalidades, é a fonte da Roper, peguei lá no LinkedIn do João Vianney, as mensalidades vêm caindo todos os anos, né? Agora, esse último ano praticamente estabilizou no presencial, mas ainda segue caindo na educação à distância. Bom, e aí surge todo um novo cenário, né? A gente vê mensalidades em queda, a gente vê ingressantes em alta, mas em queda, em praticamente estável o crescimento do número de concluintes. E aí vem uma nova avaliação e regulação. A regulação ela surge como um novo marco regulatório da educação à distância pelo decreto 12456 de 2025, que não dá para dizer que é um novo marco regulatório da educação à distância. Ele acaba sendo um marco regulatório que atinge todas as instituições presenciais e à distância. Tem a portaria 378, que fala do formato de oferta dos cursos, a portaria 506, que regulamenta o decreto, que já foi mudada pela 794, pela 795. Então tem todo um aparato, um arcabouço regulatório que vem impactar o nosso setor e que não dá para a gente falar de inovação e de conexão com o mercado se a gente não falar que a gente também precisa olhar esses requisitos legais que a gente tem para cumprir. Hoje, a educação à distância ela é colocada em 4 atividades, ela é organizada em 4 atividades. Atividade presencial, que é aquela que ocorre no mesmo tempo, no mesmo lugar, seja no polo, seja num ambiente profissional ou em outro, mas ao mesmo tempo e lugar o mediador, o professor e o aluno. Atividade síncrona é a aula ao vivo, como a gente está fazendo aqui. Mesmo tempo, lugar diverso. A atividade síncrona mediada surge como um conceito novo, não existia isso, que é a aula ao vivo, mas com controle de frequência, sendo exigido, quando houver, 75% de frequência nas atividades síncronas mediadas. E a atividade assíncrona, que é a aula gravada, como a gente sempre conheceu. E aí, baseado nessa organização, a gente tem o formato de oferta dos cursos. Cursos à distância agora passam a ter que ter 10% de carga horária presencial, 10% que pode ser presencial ou síncrono mediado, e 80% continua livre para ser colocado em qualquer um tipo de atividade. Quando a gente fala do semipresencial para cursos de educação, a gente já tem outra configuração, onde tem 50% livre, mais 30% presencial, 20% presencial ou síncrono mediado, e o semipresencial para saúde, engenharia, agricultura, veterinária e tal, 40% presencial, 20% presencial ou síncrono mediado, 40% livre. Isso coloca os cursos dentro de uma roupa apertada, muitas vezes, que já limita bastante a questão de se inovar. São requisitos legais aí que não são fáceis de lidar. Bom, os papéis também mudam na educação à distância. A gente tem agora, não é que mudam, mas são colocados de forma diferente. O professor conteudista, que é aquele autor do material didático, diferente do professor regente, que conduz as disciplinas nas turmas que elas estão acontecendo. O tutor sai da cena pedagógica, ele passa a ser um apoio administrativo para a condução das atividades das instituições, e o mediador pedagógico é institucionalizado como quem era um perfil muito parecido com o tutor, o que ocupava antigamente no sentido de mediar as atividades, interagir com o estudante, tirar dúvida, tudo isso. E que eu vejo aqui um espaço de muita possibilidade de aplicação da inteligência artificial como apoio dessa figura. Bom, e aí nós temos também mudanças que impactam nos polos, as avaliações de aprendizagem, as avaliações em loco do INEP, e as autoavaliações institucionais são feitas pela CPA. Os polos, eles passam a poder ser somente exclusivos, você não pode mais ter um polo que atenda mais de uma instituição. Não entendi isso até hoje, a justificativa para isso. Era útil para você compartilhar recursos,
principalmente em regiões como a Norte, que tem baixa densidade demográfica. Se eu reunia demanda num lugar, conseguia atender melhor com infraestrutura melhor. Além disso, a infraestrutura mínima teve que ser ampliada, vai ter mais atividades presenciais e passam a ser avaliados por amostragem nas avaliações em loco. Avaliações de aprendizagem. Passa a ter uma necessidade de avaliação presencial ao fim de cada unidade curricular, com peso majoritário, pelo menos 1/3 da nota de elemento dissertativo. A avaliação em loco muda. Nós, inclusive, aqui na Faculdade Metropolitana, essa semana, estamos passando pela visita teste do INEP, nós nos inscrevemos, somos selecionados, estamos conseguindo ver como é que vai se dar tudo isso. Elas vão ocorrer trienalmente por área, independente de processo regulatório, ou seja, todos os cursos, todas as instituições do Brasil, inclusive as federais, passam a ter avaliação todo ano, por área, trienalmente, todas as áreas serão cobertas. Retorno das visitas presenciais, não vai mais ter nenhuma área que vai ter visita totalmente remota. Instrumento muito mais detalhista, prática, empreendedorismo e egresso no foco da avaliação. Nós passamos a ter que olhar para proximidade com o campo de prática, o empreendedorismo e acompanhar o egresso melhor. E a autoavaliação institucional tem um novo guia prestes a ser publicado para a condução da autoavaliação institucional. E aí vai ter que ter um grupo que avalie especificamente cada curso de graduação de uma forma isolada. Não vai ser uma avaliação mais tão institucional somente, mas também olhar de forma mais detalhada para os cursos. E aí, um cenário regulatório que eu tentei comprimir pelo menos 70 páginas aí em 2 slides, o cenário regulatório está mais apertado. Como que a gente pode conseguir inovar para levar uma formação conectada com o público que está buscando e também o mercado de trabalho está precisando e ao mesmo tempo rentável para a instituição? E aí eu trago alguns caminhos. Oi. Steca, querido, eu estava te ouvindo falar aqui, aí parece que eu tinha lido teu pensamento. Eu botei aqui no chat aqui, ó. Enquanto o Ferla mostrou que na educação corporativa a flexibilidade e a diversidade metodológica e tecnológica são a tendência, as novas regras do MEC, que você acabou de apresentar, colocam uma forma rígida para a oferta dos cursos EAD presenciais ou semipresenciais. Sai desse desafio aí agora, quero ver se tu é bom mesmo. Bom, eu venho aqui trazer alguns caminhos possíveis para conseguir inovar, ficar conectado com a demanda de mercado do público e ao mesmo tempo ser rentável. Então, primeiro passo é reavaliar a viabilidade e atratividade de alguns cursos. Exemplo, na sua realidade, na realidade da sua instituição, vale a pena continuar ofertando engenharia semipresencial? Primeiro, você vai ter demanda naquela região, porque será que o aluno que já procurava menos engenharia nos últimos anos, ele vai querer fazer um curso que tem entre ASM, atividade simples intermediária, e presencial 60%? Será que ele vai continuar procurando? Ou é melhor você já ter o curso que é presencial, que pode ter 30% EAD? Tem que se pensar. E até porque a engenharia demanda uma estrutura para os polos muito cara. Proposição estratégica de carga horária no PPC. Gente, nós vamos tendo que cumprir, inventar novas atividades. Quando a gente fala 10% de carga horária presencial, nós estamos falando da carga horária total do curso. Então, por exemplo, cursos que são à distância, ele já faz 10% presencial por meio da extensão curricular. Se ele tiver 10% de estágio, ele já cumpriu os outros 10% presencial. Você conseguiu cumprir e o resto da formação continua remota, à distância. Então, é olhar de forma estratégica como vou propor a carga horária. E eu acho, tem que se pensar, eu quero maior presencialidade ou eu quero a presencialidade mínima exigida? Se for a mínima exigida, olhar os componentes curriculares que já constituem a legislação que cumprem isso, que atendem isso, para você não ter que descaracterizar seu curso. E ele acabar virando quase que um presencial, com algumas coisas online. Também venho com o uso da IA, que aí conversa com o Ferla. Personalização do ensino, entender para que lado que o aluno precisa de um reforço maior ou menor, de acordo com o perfil que ele já vem entregando nas trilhas de aprendizagem. Auxílio para elaboração de material didático, o João Vianney bem disse, eu uso, para poder produzir essa quantidade de coisas, eu uso IA. Esse infográfico, por exemplo, o rascunho foi feito por IA, por isso que eu trouxe aqui. Mas ele tem que ser mexido, e aí eu coloco a minha equipe de design instrucional, arruma e ajusta, mas ele dá muitos insights para a gente. Quebra o bloqueio criativo muitas vezes, ajuda muito. Chatbots educacionais. Trago até um dado, né? O chatbot educacional é como o Ferla disse, alguém que vai conseguir
de uma maneira passada por uma curadoria, oferecer um suporte ao aluno, tirar dúvida 24/7. Ele está o tempo todo disponível. Mas também tem chatbot que você pode colocar para atendimento administrativo. Estou trazendo para a realidade da Metropolitana. Hoje, 70% dos atendimentos administrativos são realizados por IA. E as pessoas me mandam e-mail na ouvidoria parabenizando a nossa IA, que ela tem nome, é a Eva. Parabéns para a Eva, ela é muito proativa e simpática, adorei. É uma IA. Né? Correção supervisionada de atividade discursiva. Se eu vou ter que ter prova com questão discursiva, eu crio um padrão de resposta, treino uma IA e ela vai corrigir a atividade para mim. Ajuda o meu professor para não ter que sobrecarregar a estrutura. Análise de engajamento e risco de evasão. Ela tem como, analisando elementos preditivos, ver quem está em maior risco de evasão. A gente já usa isso aqui também. Geração de insights em relatórios de autoavaliação. Os relatórios de autoavaliação agora vão ser mais abrangentes, mais complexos, precisam trazer mais informação. A IA pode ajudar a trazer insight. Acompanhar egresso, acompanhar a vida do egresso. IA consegue ajudar, né, ver quais, até por clusters de áreas, de regiões do país, para onde meu aluno está indo. E também ressignificar espaços para melhor atendimento dos novos instrumentos. A gente, por exemplo, tem hoje espaços muito tradicionais. Por exemplo, a licenciatura, a gente chama lá brinquedoteca. Se eu der uma adaptadinha na brinquedoteca, eu já tenho um espaço de metodologias ativas também. Então, eu não faço um grande investimento, eu faço uma pequena mudança e atendo novos qualificadores do instrumento de avaliação. A aproximação dos espaços para práticas profissionais também. Parte da carga horária presencial, ela pode ser feita em ambiente profissional. Isso é bom e é necessário. Porque se eu tenho que agora aproximar meu aluno do ambiente profissional e também preciso ter carga horária presencial, eu jogo um pouco disso para o ambiente profissional, eu descarrego um pouco o meu polo, ele não precisa estar tão lotado o tempo todo de aluno fazendo tudo nele, pode ir para o ambiente profissional, por exemplo, uma clínica. Aproximar IEs do mercado, é necessário a gente fazer isso, convênio com CIE, com centro de estágio, tudo isso é necessário, vai ser cobrado e é bom para a gente, para cumprir estágio. Criação de espaço para prática profissional que atendam mais IEs. Isso aqui eu deixo como dica, oportunidade de negócio. Se você é da área de educação, quer ganhar dinheiro, crie espaços para prática profissional que várias instituições poderão usar. Nada no decreto fala que um espaço para prática profissional tem que ser exclusivo de uma instituição. Então, se você cria uma empresa que tem, por exemplo, todo o aparato de engenharia, para engenharia, laboratórios de engenharia físicos, lá na cidade de São Paulo, você faz um controle de agendamento de uso, você pode atender várias instituições, ganhar dinheiro com isso e ajudar as IEs que estão precisando agora cumprir melhores infraestruturas. Então, é uma oportunidade, um novo nicho de negócio que eu vejo que surge agora. Não é polo multimarca, é ambiente profissional que pode ser utilizado de forma compartilhada. Então, vejo que as IEs têm que estar ali ligadas na inteligência artificial, gestão estratégica, acompanhamento de egresso e mercado de trabalho. Cumprindo meus 15 minutos, desesperadamente, deixo também o QR Code para esse caderno temático é uma reunião de todos os artigos meus que eu publiquei ao longo do ano no LinkedIn e está sendo atualizado toda semana para ficar à O cara é disposição. esperto, né? O cara é esperto, né? Já fez o merchanda dele aqui, né? O cara é esperto. Conclui teu E é bom, e o merchanda povo está aí, gostando vamos desse passar para o caderno. Pandolfo aí. Vai lá, conclui aí. Conclui, Steca. Bom, é isso, tá? Não tinha mais nenhum slide. Ah, não, peraí, pulei o último, rapidinho, já Vai volto, já lá, vai volto. lá, vai lá. Pandolfo, te prepara aí que você vai entrar em seguida. Eu troco a minha fala por 5 perguntas. Agora sim. Ah, Quero agora sim. agradecê-los e também deixar o QR Code do Instagram. Quem quiser me conhecer pelo Instagram também está ali. O cara é esperto em dobro, gente. Em dobro. Caramba. É em dobro, é em dobro. Pandolfo, querido, eu já conversei com a audiência aqui, nós vamos esticar até 16h15. Então faz tua fala bacana como você preparou. Toca o terror aí Tranquilo, bem tranquilo. Vai lá. 3, tranquilo. 2, 1, já. Eu já estou com o slide preparado aqui, estava respondendo algumas perguntas ali na sessão de perguntas e respostas, e a Elizabeth fez uma muito boa, né? Por que a educação corporativa não entrou na mira do MEC? Eu ia responder para ela agora embaixo, ainda, não entrou ainda, né? Porque do jeito que as coisas são, é capaz da gente amanhã depois ter essa novidade também. Eu tenho, o Vianney falou que eu era provocador, eu tenho perguntas boas, a gente não vai conseguir explicar, mas eu trocava minha fala por
perguntas aqui para a gente trabalhar um pouquinho mais, mas a gente vai ter outros momentos. Qual que é a minha fala aqui, Vianney? Para a gente fazer essa trilha de falar da educação corporativa, dessas mudanças do ensino superior e esse cenário de transações, de matrícula, de mudança, de inteligência artificial, onde é que ele impacta e onde é que estão colocados os infoprodutores. Se a gente olhar para o que aconteceu entre o ano de 2023 e 2024, a gente teve um aumento no número de compras realizadas no ambiente online, e aí a gente está falando de infoprodutor, mas a gente teve uma diminuição do ticket de R$ 307 para 265. Nesse momento, o que aconteceu, Vianney? Como é que o mercado de infoprodutor se comportou? Fazendo muito pré-lançamento e utilizando o dinheiro, a verba do pré-lançamento para depois startar a sua campanha. Então você imagina um MBA de inteligência artificial para negócios, faz uma aula magna, cobra por esta aula magna R$ 19,90 e coloca nessa aula 10 mil pessoas, 15 mil, 20 mil pessoas e usa este montante para fazer a campanha toda acontecer, o funil todo para o webinar vender. E assim a gente teve várias iniciativas que aconteceram. MBA casado com mestrado, double degree, dupla titulação, alternativas para conseguir atrair, obviamente, o alunado. Esse também foi um curso, um MBA, pague R$ 49,00 pela aula magna, muito boa, de 3, 4 horas de duração. Imagina R$ 49,00 a 26 mil pessoas que compram, 30 mil pessoas que compram isso, um montante que você consegue startar para fazer uma campanha densa, bem segmentada e com muito dinheiro, o que às vezes, obviamente, é uma dificuldade para as instituições de ensino, principalmente as pequenas e as tradicionais. A gente está falando que às vezes aqui, num produto desse, se arrecada um valor maior do que o setor de marketing inteiro tem para trabalhar num ano numa instituição de ensino. Também outro lançamento, onde se vai lá, se faz uma aula inaugural, e com essa aula inaugural a gente usa todo o montante para fazer conversão de lead de matrícula. Já entre 2024, né, olhando para a relação de 2023, as coisas mudaram um pouquinho, né? Quando a gente olha para os primeiros meses do ano, o ticket médio das pequenas e médias empresas online foi de 242. Diminuiu um pouco mais. Antes a gente falou de 276, de 242. E aí, qual foi o fenômeno que a gente viu acontecer, principalmente nesse ano? A gente viu essa coisa da construção colaborativa. A gente já falava isso na educação à distância há muito tempo, né? Os consórcios, a construção colaborativa. Os influenciadores fazem isso. Eles se reúnem 10 influenciadores para trabalhar um determinado tema, para fazer uma campanha que é muito maior do que se cada um deles pudesse fazer de maneira individual. E esse ano, na Black Friday, que acabou de passar, né? A gente acabou de passar por isso, a gente viu um fenômeno muito interessante, né? Que é a Black Friday infinita, vitalícia. Você compra um pacote ou acessa uma determinada plataforma e você tem acesso vitalício. 4 grandes infoprodutores se reunindo. Nunca mais compre nenhum curso meu. O cara tá, olha, eu estou vendendo esse curso, você nunca mais vai precisar comprar nenhum meu, porque tudo que eu já produzi e vou produzir está aqui. Acesso vitalício para tudo, para sempre. Uma área de direito, a área do Ministério Público, enfim, se a gente procurar bastante, várias foram as iniciativas de Black Friday vitalícia de acesso aos conteúdos. Inclusive o G4, né? A última cartada aí do G4 é isso, né? O programa do G4, que é um dos programas educacionais considerados de alta gestão para alta liderança, colocando lá toda a sua formação por um valor no acesso vitalício. Obviamente, as instituições de ensino já navegam nessa Black Friday já há bastante tempo, tentando atrair a galera nesse mês aí, porque não é fácil competir com isso tudo, e aí a gente vai encontrar os preços dos mais diversos e dos mais baratos. É tentar aproveitar, surfar na onda e fazer uma captação de aluno antecipada para o início das aulas lá para o próximo ano. Inclusive, a gente tem campanha que pague a primeira agora e depois continue pagando lá no mês de janeiro, de fevereiro. Temos campanhas das mais diversas, no EAD por R$19,90, e temos no presencial também da Black Friday, super agressiva, com mensalidades no presencial a partir de R$49,90.
E aí, quando a gente olha para tudo isso que vem acontecendo, para essa movimentação, que eu acho que fala em 30 bilhões de mercado de produtor no ambiente online, a gente tem um recorte aqui, esse aqui é da Confederação Nacional de Clubes de Dirigentes Lojistas, de novembro agora de 2025, onde se fez um recorte disso tudo e mostra que 6 de cada 10 consumidor faz essas compras por impulso na internet. E aí eu vou passar um negócio rapidinho aqui para fazer o meu último pensamento, a gente conseguir fechar aí antes do tempo. Quando a gente olha para essas estratégias de adoção, a gente tem um dado bem fresquinho agora de outubro de 2025, e olha que interessante, né? O Brasil lidera o mundo quando a gente fala de acesso a telefones, uso do telefone para fazer acesso à internet. A gente também lidera primeiro lugar no ranking quando a gente fala de compras online, comprando de maneira online. A gente é o segundo país do mundo que gasta mais tempo com videogame. A gente é o primeiro país do mundo que mais gasta tempo com televisão e com as smart TVs. A gente, obviamente, é o primeiro país do mundo que mais tem tempo de acesso e usuário a plataformas de redes sociais, como, por exemplo, o Instagram. Nós somos o número 1 na internet procurando marcas online. A gente procura pelas marcas online e a gente fica sabendo ou busca como as marcas funcionam por meio dos influenciadores. E aí o resultado é um só, né? 78% de confiança nas recomendações dos influenciadores, 70% desse público prefere vários canais e 93% quer resposta imediata. Quando a gente está falando disso, a gente está falando que é o aluno que entra em contato pelo site, pelo Instagram, pelo LinkedIn, pelo WhatsApp, e ele espera que você tenha uma resposta para ele de maneira muito ágil. Então, assim, aqui vem duas provocações, né? Qual é a relação entre a confiança do consumidor em influenciadores e a perda do controle das marcas, principalmente das instituições de ensino tradicionais, sobre a narrativa dos seus produtos? E ainda, quais as implicações que isso traz para as estratégias de marketing das empresas que desejam se conectar com esse público? E aqui a gente pode trazer a IA e mostrar, e é o que meus próximos slides mostrando como é que a IA tem impactado um pouco disso tudo. Então você vê que o cenário é esse, não adianta a gente fugir disso, né? Ele é de um mundo de influenciador, a gente vive num país de influenciador e é influenciado pelos influenciadores sociais. Quando a gente olha para essas estratégias de comunicação, de captação, de permanência, antes tudo estava meio centrado ali nessa figura aí do SEO, que é o cara que olha como que a tua instituição pode performar melhor no Google, buscador de palavra. Mas agora a coisa toda mudou, né? Agora a gente tem um cara lá que está mais preocupado com fazer com que essas páginas apareçam, mas que elas apareçam na inteligência artificial, para que eu seja recomendado pela inteligência artificial. Inclusive fazer matrícula pelos LLMs. Mas para tudo isso existe, obviamente, um movimento muito diferente para você conseguir fazer com que a máquina entenda quem é você, que ela indica você e que você consiga fazer isso. Então a gente tem novos personagens, novas figuras no marketing, na captação, no processo de permanência com os estudantes. Por quê? Agora a coisa toda mudou, né? Quais são as estratégias que o produtor usa e muitas instituições ainda não conseguem utilizar? É aquela coisa do funil perfeito, né? Você preencher um formulário, você vai receber um material rico, você vai receber acesso ao WhatsApp. No WhatsApp vai ter alguém que vai perguntar por que você não baixou o material rico, ou se você baixou o material rico, o que você acha sobre ele, se você está disposto a fazer o próximo passo. No WhatsApp você tem um material que você não encontra em outro lugar, ele vai te convidar para uma live exclusiva para quem está no WhatsApp, que vai acontecer em determinado dia. No dia do webinar, o WhatsApp vai te comunicar, vai te avisar que aquilo tudo aconteceu. Você está conectado com o ambiente virtual e logo tem o seu onboard, tem uma experiência de navegação. Então, assim, os infoprodutores aprenderam muito bem a como usar essas estratégias de marketing, como fazer um funil de comunicação direta, como se relacionar com os alunos por meio de comunidades, que é o que muitas vezes a gente pega. Então, sai na frente quem conseguir organizar todas essas informações e ter uma narrativa de que maneira que a inteligência artificial, os LLMs, consigam fazer uma leitura organizada de quem você é. E não ter uma imagem distorcida por meio de informações desatualizadas que ele vai buscar nas diferentes formas
de buscar informação e encontrar e entregar para quem está procurando. Então, essa que é a provocação, que a gente consiga olhar um pouco mais para esse mercado de infoprodutores, que também não está fácil para ninguém, tem diminuído o ticket médio, mas tem buscado incansavelmente a cada ano novas estratégias para atrair alunos, ter permanência e assim fazer a sua conversão. Não É isso. está fácil Dentro para do horário. ninguém. Não está fácil para ninguém. Não está fácil para Tá? ninguém. Não está fácil para ninguém. O Fela mostrou um cenário hiperdinâmico, né, de como que a inovação é constante e a busca da sintonia com as formas de aprender e de ensinar as novas gerações é uma tônica dentro da Dot Group. O Steca colocou como que as instituições hoje no Brasil estão tendo que fazer uma reengenharia da educação para cumprir as normas do MEC. São dois mundos invertidos. No mundo, eu tenho a liberdade para buscar melhor sintonia com o meu usuário e com a necessidade da empresa. No outro mundo, eu perco a liberdade para cumprir uma norma escrita com regra de 1824. E o Pandolfo está dizendo que a vida não espera. Rapaz, não é fácil, não. Então, o que que eu queria pedir? Eu queria pedir para o Fela e para o Steca olhar as perguntas do QIA para a gente fazer respostas sintéticas em seguida. Dá uma olhadinha nas perguntas, a gente fazer respostas sintéticas. Enquanto isso, o Pandolfo vai levantar aqui a programação da roupa para a gente repassar aqui a programação da roupa, enquanto o Steca e o Fela olham as perguntas que estão no QIA. Pandolfo, levanta aí para a gente aí a programação da roupa aí. Vamos lá. Para já aqui, só um pouquinho, está na tela já. Está na tela, está na tela. Cadê? Aqui. Ok, galera, os webinários da Roper só existem porque um grupo de empresas patrocina para que ele chegue gratuitamente para todo o ecossistema da educação brasileira. Nós temos o apoio seu, que é a principal ferramenta de gestão acadêmica do Brasil. A Liceu está na palma da mão do aluno, ela coloca a sua organização para rodar up-to-date com todas as informações do estudante, dos professores, mais uma tela para o isso, informação do estudante, dos docentes, do corpo técnico e até da família, porque ela também está na educação básica. Para você saber do Liceu, vai no chat, tem um contato do Fábio Cesp, e ele vai marcar um pitch contigo de 20 minutos. Roda Pandolfo. Quem também está no chat aqui é o Marco Aurélio, que é o embaixador da Crédito Ficou Fácil. O que quer dizer isso? Você tem um aluno de medicina, odonto, veterinária, psicologia, engenharia, não tem capacidade plena de pagamento, mas é um talento, ele tem que estudar. Como é que você vai fazer? Crédito Ficou Fácil para que ele possa parcelar as mensalidades dele. Roda Pandolfo. Também está no chat aqui para você fazer o contato Diogo Fonseca. Diogo Fonseca é founder e sócio da Princípia, que é uma fintech especializada em educação. Receita garantida para você focar no marketing, no pedagógico, você focar na operação acadêmica. Diogo Fonseca está no chat aqui. Quem também está no chat para você é a Ariane Valieri, da B2L no Brasil, uma empresa canadense, líder mundial em LMS. E ela tem um LMS que chama Bright Space, ganhou o prêmio ano passado, melhor LMS acadêmico do mundo, e ela tem tudo que o MEC te exige. Rastreabilidade, frequência, síncrono, assíncrono, tem tudo dentro dessa LMS, fala com a Ariane Valieri. Roda Pandolfo, o ano que vem, Foz do Iguaçu, nós temos a primeira etapa, 2026, do PRODESE, que é um programa de formação de executivos, regulação e avaliação. O Steca mostrou, regulação e avaliação mudou tudo, vai mudar ainda mais. Essa etapa vai ser essencial em março do ano que vem. Roda, Pandolfo. Olha aí, ó. Nós temos dois capetas em avaliação e regulação, tá? O Paulo Menezes e o Nilson Senhorini. Roda, Pandolfo. E aqui, ó, semana que vem vamos quebrar a internet de novo, além de hoje. Professor César Calegari, presidente do CNE, vai fazer um tira-dúvidas ao vivo, muita polêmica, tá? As DCNs do CNE estão mais duras que as regras do decreto do MEC. As mudanças da pós estão chegando e vão endurecer um pouco mais. E a resolução 04, vai ter ou não vai ter revisão? Tudo isso semana que vem, com o presidente do CNE, e vem o Juliano Grieber, que é o presidente da ANUP, para trabalhar com você também, e o Jefferson Vias, que é o presidente do Conselho da Roupa. Os dois são debatedores para o César Calegari. Essa é a nossa programação. Muito obrigado, Pandolfo. Aí o nosso CEO, o nosso presidente do Conselho, nosso diretor comercial, mas pode fechar. Eu quero agora, antes das respostas de vocês, eu quero fazer um print aqui de vocês mandando um sorriso bacana para a galera.
Ó, eu quero, vamos lá, vamos fazer de conta que todo mundo é bonito aqui, não sou eu. 3, 2, 1, já. Bom, garoto, eu vou pegar esse print aqui, vocês vão mandar para a mãe de vocês, para a esposa de vocês, para os filhos de vocês. Vocês tinham, ó, papai foi bonito pelo menos um dia na vida com esse sorriso lá que o Vianney cobrou da gente ali. Vamos então pela ordem de falas aqui. Ferla, querido, qual que é a sua resposta sintética para as dúvidas que chegaram? Eu vou englobar em duas respostas. A primeira, houve perguntas ali dizendo por que que esse mercado ainda não está regulado e por que que não vai ser regulado pelo MEC. Não vai, porque esse é o mercado corporativo das empresas. São milhares de empresas, milhões de pessoas sendo capacitadas pelas empresas para as suas necessidades. E essas empresas sempre querem fazer com que todo esse modelo seja o melhor para mais rapidamente e com mais qualidade capacitar o seu funcionário, o seu colaborador, para ele fazer melhor, para a empresa ser melhor, né? Então, a base também do conhecimento é isso. Você precisa ter educação para que as pessoas sejam mais produtivas e as pessoas vão sendo produtivas e vão fazendo as empresas e o país ser competitivo. Então, essa é a trajetória e aí não tem governo que vai regular ou dizer o que que a minha empresa, o que que a sua empresa tem que fazer, de que forma que vai fazer melhor a Bem, capacitação né, interna Fernanda? dos seus É, funcionários. fazendo uma complementação também, né? Vocês oferecem formação livre, né? Não há por que o MEC querer interferir, porque não é uma graduação que é ofertada no âmbito da educação corporativa, nem mesmo uma pós-graduação, não é educação regulamentada. Por isso que o MEC não interfere também, né? Isso, legalmente ele não pode, mas Pode. alguém fez a pergunta, que dia que isso vai acontecer? Não vai acontecer. Aí é o fim do mundo. Aí nós vamos viver num país, num outro país que não é esse aqui, né? A outra pergunta, as outras perguntas foram muito no sentido de inteligência artificial. Claro, esse é o grande tema do momento, inteligência artificial, né? Aí tem um caminho muito grande para se usar na educação inteligência artificial. E que todos têm que usar, né? Muitas vezes está se falando do mercado, não, vai tirar emprego, vai roubar emprego, alguns empregos vão deixar de existir por causa da inteligência artificial, alguns vão aparecer por causa da inteligência artificial. Agora, todos estão em risco no seu emprego. Não para a inteligência artificial, mas as pessoas vão perder os seus empregos para as pessoas que usam inteligência artificial. Então, isso não é por causa da inteligência artificial, é pessoas mais dinâmicas, mais inovadoras vão usar e vão fazer, como eu disse, vão fazer melhor, mais rápido, com menor custo. E todo mundo quer essa eficiência, essa competitividade, todas as empresas, todas as pessoas. Então, a inteligência artificial ela vai agregar mais valor a todas as nossas instituições e corporações. Agora, antes de tudo, tem que capacitar. Então, alguns perguntaram como é que eu faço para usar, como é que eu uso. Passo zero é letramento digital. Passo zero é letramento em inteligência artificial. É começar a entender, é usar, estudar como pode usar e começar a usar. É como qualquer tecnologia, é assim. E cuidem, nas nossas organizações, tem pessoas que têm que entender no mínimo básico de inteligência artificial, mas todos têm que começar a usar. Alguns, nível intermediário, e alguns têm que entender profundamente e usar nas organizações isso. Então, o primeiro passo é capacitar as pessoas. Como eu mostrei ali, por exemplo, a Coursera, nós, o DOT, é o representante oficial da Coursera no Brasil. A Coursera, o mercado, governo, campus, universidades, né? Existem ali mais de 500 cursos só na área de inteligência artificial, de básico, intermediários, avançados, certificado pelo Google, pela Meta, pela OpenAI. Então, você precisa começar a se capacitar e os seus colaboradores e começar a usar no seu trabalho para melhorar o que você já faz, fazer melhor e mais rápido e com menor custo. É Muito isso. bacana, muito bacana. Ferla foi show e eu fiquei viajando aqui. Há 3 anos, o Pandolfo fez uma arte para mim de madrugada. Eu estava no blog do Enem ainda, depois eu vendi, o curso Enem gratuito, e era véspera de Natal. E a minha equipe estava de folga. E não tinha ficado uma imagem bacana para eu fazer ali a chamada do presente de Natal para os alunos, que era uma boa nota do Enem. Aí eu falei, Pandolfo, me acorde, tá com a inteligência artificial ligada aí? Ele falou, tô. Eu falei, então pede desculpa para tua esposa aí, cria uma arte para mim de presente de Natal para os participantes que fizeram o Enem.
Não demorou 5 minutos, ele me mandou 4 opções, eu escolhi uma, ele refinou, tinha umas mochilas muito americanas dos alunos, falei, tira essas mochilas dos alunos aí. Aí o Pandolfo tirou as mochilas, refinou a arte, eu publiquei a arte. Foi a arte mais curtida pelos participantes do Enem daquele ano, né? Então aquilo foi uma coisa assim fantástica. Como que a gente fez ali em 3, 4, 5 minutos a arte mais potente de 2023. No Natal de 2023, a gente fez aquela arte ali. É muito importante isso. Então, quem não. Meus funcionários, eu estimulei todos eles, paguei os US$ 20 por mês. Eu falei, gente, vocês têm que aprender. Vocês não vão se reempregar em lugar nenhum do mundo se vocês não tiverem um domínio sobre um assistente digital. Antônio Stecker, querido, vamos lá. Você que é muito esperto, que é muito rápido, eu quero ver como é que você vai fazer a sua meta-síntese aí. Uhum. Bom, eu recebi bastante pergunta aqui, mas tudo relacionado à avaliação e regulação, vou sintetizar. E também teve uma pessoa que perguntou se a gente vai abrir polo na Paraíba. Eu tenho intenção, mas ainda não tá certo, tá? Bom, as perguntas que eu acho que tem que responder aqui. Tem uma perguntando se a pessoa está criando uma hub na Europa, justamente para práticas, estágios internacionais, e se tem alguma questão preocupante quanto à regulação. O problema do polo no exterior com a nova regulação você não é polo, primeiramente. Se você é um hub e não um polo, você não tem que se preocupar. O polo no exterior do país hoje só pode ofertar cursos à distância. Ou seja, se você quiser abrir um polo para ofertar engenharia, você já não pode, porque ele é semipresencial, né? Então, os polos no exterior somente cursos à distância. Não pode curso semipresencial, muito menos, né? Claro, presencial não pode em polo. Então, esse é o cuidado. Eu acho que você podia abrir um hub desse em São Paulo, capital, que vai ter uma demanda gigante. Toda cidade de mais de 1 milhão de habitantes no Brasil poderia ter um hub desse para práticas profissionais e para laboratórios. É, Também tem perguntas a respeito de Priscila Oliveira pergunta qual é a maior vulnerabilidade do novo marco da EAD, né? Pessoas, processos ou evidências? Eu acho que projetos pedagógicos, na verdade, nenhum, nem outro, nem outro. Eu acho que se o projeto pedagógico da instituição não for muito bem amarrado para evidenciar o cumprimento daquilo que está na regulação, na, não vai ter problema, né? Então, quando vier a visita em loco, vai ser relatado o problema relacionado à estrutura curricular, a componentes curriculares, enfim, isso daí é sério, né? Então, eu acho que a adequação das pessoas ao novo quadro de atores, processos que gerem evidências suficientes para visitas em loco que ganham muito espaço agora. E tem mais pergunta aqui também falando sobre se eu acho que pode ter um apagão de professores. Eu acho, né, a minha Não, opinião. essa deixa que eu respondo. Tá? Vianney é o especialista para responder isso. Essa deixa que eu respondo. Eu não acho que vai ter um apagão de professores. Existe um apagão de professores. A estatística do INEP mostra que 34% das salas de aula do ensino médio no Brasil não tem docente habilitado. Tem um docente emprestado de outra área. No Fundamental 2 é 40% de docentes não habilitados. Então, eu não acho que vai ter um apagão de professores. Já tem um apagão de professores Vai e as piorar. novas regras vão piorar. Steca, conclua aí, depois eu vou devolver para o computador. Então, me perguntando algumas coisas relacionadas à avaliação em loco. É, Avaliação em loco, como é que está sendo a avaliação teste que nós estamos recebendo? Eu vou falar dentro do que eu posso, né, porque a avaliação não terminou ainda. É uma avaliação que traz desafios novos, porque ela tem avaliadores online e avaliadores presencialmente. E aí você tem que conseguir, por exemplo, na visita às instalações, mostrar muito bem para quem está aqui e conseguir mostrar para quem está lá ao mesmo tempo, de modo que quem está do lado de lá entenda as perguntas de quem está do lado de cá, quem está do lado de cá entenda as perguntas de lá. E não é muito fácil, logisticamente falando. É uma avaliação muito mais detalhista, com muitas reuniões que não existiam antes. Tem reunião, por exemplo, no núcleo de atendimento psicopedagógico. Eles fazem
várias avaliações ao mesmo tempo. Então, por exemplo, aqui nós estamos recebendo para 8 licenciaturas, uma avaliação só. E aí, o que que acontece? Se você tem times compartilhados, que é comum nos cursos de licenciatura, a pessoa trabalhar em 2, 3 cursos, gera uma demanda de reuniões que se desdobram muito, porque aí ele tem que estar numa reunião, depois tem que estar na outra, você não pode marcar no mesmo horário, tem que ser horário separado. Ou A seja, dinâmica a maçaroca está aumentando. Nós vamos ter que fazer um tá difícil. webinar o ano que vem para discutir isso. Conclui as tuas respostas de que eu vou passar para o Pandolfo agora. Certo. Então, eu concluo dizendo assim: eu acho louvável o movimento que o INEP está fazendo para melhorar a avaliação em loco, mas ainda está em processo, está estudando, querem fazer isso melhorar. Acho que o MEC precisa também trabalhar sempre na atualização dos marcos regulatórios, só sempre falo de forma moderada. Acho que precisa ajustar a régua onde ela tem que ficar para não voltar para trás, indiferentemente do que a educação corporativa está fazendo, de avançar tanto com o uso da tecnologia para o ensino. É isso. Ok. Galera, Pandolfo, dá a tua síntese para as respostas aí, querido. Arrasa. Eu vou responder uma pergunta aqui que é muito boa, que é se é possível criar um podcast diário onde cada episódio abordaria o conteúdo de uma disciplina dividido por semanas de aprendizagem para ir disponibilizando para os alunos eles irem acompanhando. Ela está querendo usar uma outra alternativa, um outro objeto de aprendizagem. Eu diria para você, e a gente nem entrou muito nesse tema aqui, Cássio, que essa é uma das grandes qualidades das instituições corporativas, das universidades corporativas, que é criar inúmeros objetos multimediáticos para conseguir se comunicar com o estudante em diferentes caminhos e propiciar essa aprendizagem por diferentes níveis. Então, eu estou no ambiente virtual, eu crio uma comunidade no WhatsApp, eu faço um podcast, eu crio um vídeo curto, eu faço um vídeo maior, eu faço uma aula magna, eu entrego um material em podcast, eu entrego um material impresso, eu entrego um objeto de realidade virtual, eu entrego uma prática em laboratório. Essa é uma das grandes necessidades da aprendizagem. Não dá mais para tentar atender um único estilo de aprendizagem. A gente precisa fazer essa variação. E depois dizer, sintetizando o que eu falei aqui, que existe, o universo de infoprodutores não para de crescer. A gente tem mais infoprodutor do que médico e que advogado. A cada dia que passa, mais pessoas, ao invés de, quem sabe, optar pela universidade, optam, infelizmente, pelos jogos do Tigrinho, que não para de crescer também, tem dados atualizados sobre isso, ou optam por essa vida de influenciador, que nem sempre gera os devidos recursos do que se imagina. Inclusive, o Vianney tem postagem sobre isso, a gente tem mostrado muito sobre isso. Mas os infoprodutores, eles têm ganhado autoridade, eles têm colocado fazer venda dos seus produtos, porque eles se utilizam de algumas estratégias de comunicação, de permanência, de geração de comunidade, de elo com o aluno, de jeito de aprender. O infoprodutor, ele cria uma metodologia própria e dá nome para ela. É o que a gente faz em sala de aula, sequência didática. O infoprodutor leva um aluno do ponto A para o ponto B, é o que a gente faz em sala de aula, desenvolvimento de competência. Então, cada vez mais a gente utilize algumas técnicas e algumas estratégias do mundo de infoprodutores e do mundo também das universidades corporativas nas instituições de ensino formal. Esse é o recado. Excelente, muito bacana. E agora com a rodada final aqui, agradecimento a todos vocês que participaram. 621 pessoas se inscreveram. Esse mérito é do Luiz Alberto Fella, esse mérito é do Antônio Steca e esse mérito é do Gerson Pandolfo, porque eu estou aqui toda semana. Eu não faço soma nesse processo aqui. Então, quem traz a audiência são os nossos convidados. E agora, 30 segundinhos, palavra final aí para inverter a ordem. Então, aqui, vamos falar aqui. Pandolfo, 30 segundinhos, recado final, depois o Steca, depois o Ferro. Agradecer o convite. Quem quiser entender um pouco mais disso, levar tudo isso para a instituição, conversa com a gente na roupa que a gente consegue fazer essas pontes. Steca, querido. Agradecer o João Vianney pelo convite, elogiar o trabalho que você tem feito na Hooper, com a equipe da Hooper toda, sempre levando informação de qualidade nos webinars, e também convidar quem quiser conhecer mais sobre regulação, avaliação, que não deu tempo de perguntar aqui hoje, meu Instagram e meu LinkedIn, Antônio Steca. Excelente. Ferla, querido. Vianney, muito obrigado pelo convite. Foi ótimo estar com você, Steca e Pandolfo também, Vianney. A Roper, por todo esse trabalho que tem feito aí na área de ensino, tá? E está à disposição. A apresentação que eu fiz vai ser colocada à disposição aí pela Roper para vocês. Ali está
os nossos contatos, né? Tá o site do dotgroup.com.br. Se vocês quiserem alguma outra informação, estamos à disposição. Muito obrigado. Afinal, para vocês três, o que nós vamos fazer amanhã, cérebro? Tentar dominar o mundo, como fazemos todos os dias. É isso aí, galera. Beijo, abraço. Semana que vem a gente volta. Tchau. Beijo, graça grande.